pessoal, em primeiro lugar eu quero cumprimentar a todas e todos que estão aqui nesse importante seminário, elogiar a iniciativa do SINTCEP e esta ideia de criar um espaço permanente de discussão da Seguridade Social, incluindo aí os seus três componentes da saúde, da assistência, da previdência social. Cumprimentar o Serginho, o Leandro, em nome deles, toda a diretoria aqui do SINTCEP e cumprimentar os demais componentes da mesa. Eu acho que a informação que nós temos sobre a Seguridade Social é suficiente para que a gente faça um debate mais sobre aspectos relacionados à sua implementação e à crise que temos hoje no conceito, na prática da seguridade e como isso se manifesta em cada uma dessas três grandes áreas. A Previdência, que acaba tendo uma parcela maior do orçamento da Seguridade, a Saúde, que tem uma participação intermediária, e a área da assistência, que historicamente fica com um percentual menor do orçamento da Seguridade Social. É importante considerar, no slide apresentado, que o financiamento foi pensado e ele não decorre apenas de contribuições sociais. Muita gente enxerga a Seguridade como sendo um sistema contributivo. Entretanto, esse é apenas um lado da questão. Lá se fala também da importância de nós termos dotações orçamentárias que permitam a implementação de políticas de inclusão, de respeito aos direitos de cidadania. Portanto, o primeiro cuidado que nós precisamos ter é entender a Seguridade Social não apenas sob a ótica da contribuição, mas também da responsabilidade atribuída aos poderes públicos em âmbito federal, estadual e municipal, quanto à maneira de se implementarem as políticas públicas para que elas não estejam apenas focalizadas, mas nós temos uma pretensão de políticas de cunho universal. Então, eu quero aqui nesse primeiro ponto destacar que eu concordo com a ideia de vocês terem um coletivo permanente e em 2005 eu criei na Assembleia Legislativa, foi votado e foi criado então um fórum suprapartidário em defesa do SUS e da Seguridade Social. E isso nós incentivamos que fosse feito também em câmaras municipais. Se em 2005 o assunto já era preocupante, imagine hoje, 12 anos depois. E no esforço de articular a sociedade civil, incluindo aí sindicatos, movimentos, pessoas que estão nas universidades, nos centros de formulação política, nós acabamos tendo mais resultado envolvendo o pessoal da área da saúde do que propriamente o pessoal da área da assistência e da área da previdência. Agora, a magnitude do debate sobre a previdência, que culmina com a discussão e votação, possivelmente, a partir do dia 19 da reforma previdenciária, cria as condições melhores para que a gente possa, de fato, fazer essa articulação entre saúde, assistência e previdência, na medida em que nós partimos de princípios e diretrizes que são comuns dentro da ideia da Seguridade Social. Por que eu disse que em princípio? Porque se nós observarmos a Constituição de 88, havia claramente a definição de princípios comuns a essas três áreas. Entretanto, passados esses anos todos, já não é uma verdade absoluta. Houve uma diferenciação na forma de entendimento de cada um desses princípios e como eles foram regulamentados em âmbito do SUS, do SUAS e também da Previdência, no que diz respeito às suas respectivas leis orgânicas. Então, no caso da saúde, nós temos duas leis orgânicas importantes, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. E há também a Lei Orgânica do Sistema Único de Assistência Social e há também a legislação infraconstitucional da Previdência Social. Nós não estudamos muito essa questão do marco legal e tampouco estudamos a evolução desse marco legal e como ele foi sendo
organizado concretamente em âmbito da União, dos Estados e dos municípios. Então, se nós compararmos os princípios e diretrizes que estavam definidos em 88 e aquilo que na prática temos hoje, nós vamos ver que nós estamos longe daquilo que era o nosso ideal. Chegamos mesmo a pensar na possibilidade de um Ministério da Seguridade Social, em que nós teríamos, como temos, um orçamento da Seguridade Social, um Conselho Nacional de Seguridade Social, como temos, e que não funcionou no governo do Fernando Henrique Cardoso, e foi retomado no nosso governo, e também a saúde, a assistência e a previdência não seriam ministérios, seriam secretarias nacionais vinculadas ao mesmo ministério, que seria o Ministério da Seguridade Social, com seu orçamento, com seu conselho, com as suas conferências e com 3 secretarias nacionais. Nós estamos muito longe disso. E na prática o que nós observamos foi uma verticalização desses 3 sistemas que se propõem universais, com princípios comuns, mas que foram ganhando vida própria, e uma enorme dificuldade que nós temos de fazer com que o debate das políticas públicas se faça respeitando os princípios e articulando sempre, como vocês pretendem aqui, a área da saúde, da assistência e da previdência. Então não é à toa que quando você cria um fórum no parlamento, ou que você cria um fórum dentro de um sindicato avançado, como é o caso do Sindsaúde, ou do Sindicep, ou quando você tem uma Confederação Nacional de Trabalhadores em Seguridade Social da CUT, o esforço que nós fazemos para articular, mobilizar e criar alternativas tem ficado aquém dos desafios da conjuntura, ainda mais num momento como esse, de claro retrocesso, de golpe e de tentativa de desconstituir direitos, sejam aqueles inscritos nas Constituições, sejam as legislações infraconstitucionais que vêm sendo sucessivamente modificadas. Então, acho que esse esforço nosso deveria passar por uma retomada do que foi o processo constituinte, como foi formulada a proposta da Seguridade Social, quais eram os princípios e diretrizes comuns à área da saúde, da assistência e da previdência, e o que foi mudando ao longo desses anos todos. Uma pergunta que foi feita, por exemplo, na área da saúde, que foi pedido que eu abordasse aqui, é se os constituintes de 88 teriam sido irresponsáveis de propor um sistema universal com atenção integral à saúde, de modo descentralizado, chegando aos estados, regiões e municípios, sem que houvesse um financiamento correspondente a esse desafio. A resposta que eles sempre nos deram está dada no artigo 55 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal. O que é que diz o artigo 55 das disposições transitórias da Constituição Federal? Até que seja aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 30%, no mínimo, do orçamento da Seguridade Social, excluído o seguro-desemprego, serão destinados ao setor de saúde. Portanto, os constituintes sempre disseram que eles não foram irresponsáveis, que eles sabiam da ousadia de criar um sistema único de saúde, universal, amplo, e que eles pensaram sim em uma forma de financiamento do Sistema Único de Saúde. Entretanto, isso aqui nunca saiu do papel. A saúde nunca teve acesso aos 30% de recursos da Seguridade Social, sequer nos primeiros anos pós-Constituição, e menos ainda quando hoje nós vivemos com um subfinanciamento crônico do Sistema Único de Saúde. E se nós compararmos a área da saúde com a área da assistência social, nós vamos ver que na saúde nós temos, inclusive, algumas definições mínimas que contraditam a Emenda Constitucional 95, quando ela deixa de raciocinar com piso de gastos e passa a raciocinar com teto de gastos. E é importante lembrar que no caso da saúde o parâmetro é o que foi efetivamente gasto em 2017. Nas demais áreas, o efetivamente gasto em 2016. E é com base nesses valores que haverá correção apenas pelo IPCA durante 20 anos, com a possibilidade de uma revisão daqui a 10 anos. Entretanto, na saúde, nós aprovamos a Emenda Constitucional 29
que se transformou na Lei Complementar 141. E ali ficaram definidos os pisos mínimos de gasto, por exemplo, de 15% em âmbito dos municípios, de 12% em âmbito dos estados, e mais recentemente, na Emenda Constitucional 86, nós definimos qual seria o grau mínimo de comprometimento de recursos da União no financiamento do Sistema Único de Saúde. O governador Geraldo Alckmin encaminhou e aprovou na Assembleia Legislativa um projeto de lei de número 920. E, diferentemente do governo federal, que congela por 20 anos, o Alckmin congela por 2 anos. Entretanto, ele vem enfrentando dificuldade com 2 áreas. A área da educação, que tem limite de gasto estabelecido na LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, e a área da saúde, que tem uma limitação de gastos mínimos e não teto definido na Lei Complementar 141 e também na Emenda Constitucional 86. Diferentemente de outras áreas, esse tipo de governo, que é um governo neoliberal, um governo que prioriza o ajuste fiscal, que atua contra políticas e sistemas universais, que tenta quebrar direitos de cidadania, inclusive dos trabalhadores públicos, que muitas vezes são vistos por eles como sendo os maiores responsáveis de gastos perdulários, de perda de condição de governabilidade, porque tem privilégios, e os próximos debatedores vão contraditar essa ideia de que nós estamos diante de privilégios de servidores públicos. Eles não querem a vinculação de receitas. Cada vez menos esse tipo de governo quer vinculação de receita. Exemplo, vinculação de receita na saúde, vinculação de receita na FAPESP, vinculação de receita para manter as universidades estaduais, USP, Unesp, Unicamp. E pasmem, mesmo em governos de esquerda, nós enfrentamos com frequência problemas com as áreas econômicas dos nossos governos, que da mesma forma entendem que a vinculação de receitas cria uma situação em que você não tem flexibilidade para governar como deveria. E não é por outra razão que vem daí as desvinculações de receita. Desvinculação de receita da União, porque tudo bem, você definiu um percentual mínimo de gasto, mas naquele bolo onde você ia calcular o percentual, eu tiro um naco daquilo lá, de tal maneira que você vai usar o percentual, só que em cima de um valor bem menor, porque uma série de receitas que poderiam estar sendo contempladas, beneficiando a Seguridade Social, vão sendo retiradas desse bolo. Então eu ganho de um lado ao definir uma vinculação de receita e perco na hora que a área econômica, inclusive de governos nossos, trabalham no sentido da desvinculação de receita, seja em âmbito da União, e eles avançam cada vez mais para que esse tipo de desvinculação aconteça também nos estados e municípios. Ao lado disso, foram levantadas questões importantes sobre a questão das desonerações, de isenções fiscais, da não taxação, como se deveria, do capital, e tudo isso vai erodindo, vai tirando fontes de receita da Seguridade Social. Não bastasse isso, o uso indevido de recursos da Seguridade Social para finalidades que não são próprias da Seguridade Social. Seja em gastos que não deveriam estar sendo contemplados como sendo gastos da Previdência, da assistência ou da saúde, seja beneficiando instituições privadas, inclusive de fins lucrativos, que muitas vezes travestidas de entidades filantrópicas se beneficiam dessas isenções fiscais. Então, vem daí o grande debate, afinal de contas, a Seguridade Social é deficitária ou não? A Previdência, que fica com a maior parcela de recursos, é deficitária ou não? E nós temos aqui especialistas nos assegurando que essa questão, na verdade, está sendo feita, afirmada de uma maneira distorcida, na medida em que não há transparência nos dados. Então, da mesma maneira que é importante nós analisarmos o marco legal, a sua evolução, é preciso que a gente adentre ao debate do orçamento da Seguridade Social, em âmbito da União, dos estados e dos municípios, porque não pensem que só há orçamento da União. O debate proposto hoje aqui trata da questão da União,
mas nós podemos trazer esse debate também para a realidade de cada estado e de cada município. Por exemplo, recentemente o governador aprovou 2 medidas na Assembleia Legislativa, uma delas obrigando os servidores estaduais a aderirem a um plano de previdência complementar. Não é que o servidor vai poder escolher se ele quer ou não. Primeiro ele é colocado na previdência complementar e é feita a subtração de recursos do seu olerite. Depois, se ele não quiser permanecer, ele tem 90 dias para dizer: me tira fora disso. Eu trouxe para vocês uma declaração de voto que o deputado Rilo e eu fizemos, mostrando que isso vai contra toda a lógica da Seguridade Social e vem contra, inclusive, o funcionamento da SP-Prev, que sistematicamente omite informações e quebra direito dos trabalhadores, sejam eles concursados, efetivos ou contratados pela CLT ou por outras modalidades de contrato. A outra proposta que ele aprovou foi uma mudança da Lei Orgânica da Assistência Social em âmbito estadual. A gente está achando que o assunto é só em Brasília. Equívoco. A cada mudança que o Temer faz lá, com o apoio daquele Congresso conservador, já tem um repeteco em âmbito dos estados e está chegando nos municípios. E a gente fica achando que é só em âmbito da União. Então, esse tipo de ação que vocês estão propondo aqui, que eu acho muito interessante, com caráter envolvendo várias áreas de políticas públicas, sindicatos vinculados a diferentes centrais sindicais, pessoas filiadas ou não em diferentes partidos políticos, ou a gente percebe que a luta está muito acima da nossa capacidade de resistência individual, ou então nós vamos observar que esses retrocessos vão ser levados cada vez mais à Constituição Federal, às Constituições estaduais e às leis orgânicas dos municípios. E aí o quórum é um quórum qualificado e fica muito mais difícil para que a gente depois possa fazer as modificações numa mudança do quadro político no país. Tem tempo? Tenho 5 minutos. Então, eu coloquei aqui no material que acho que foi entregue para vocês, que é importante que a gente recupere o debate dos princípios e diretrizes comuns às 3 áreas, que a gente entenda a Seguridade Social como um dos sistemas mais avançados de proteção social e de defesa de direito e cidadania, que ela não tem apenas caráter contributivo. Aldaís Sposati tem muitos documentos, textos, e eu acho que essa é uma contribuição que vem da PUC também, da elaboração sobre a lógica de financiamento da Seguridade Social, em particular do SUAS, né? A necessidade de nós revermos a lógica que permeia a atitude da área econômica de diferentes partidos de esquerda quando tratam da questão das políticas sociais e que nós precisamos, portanto, rever certas verdades que acabam limitando a amplitude da ação dos nossos ministros e secretários quando estamos no governo. O abandono que houve da proposta do Ministério da Seguridade Social, a verticalização cada vez maior dos sistemas, cada vez menos universais e democráticos e permeáveis ao controle por parte da população, diferentemente daquilo que nós propunhamos, que era a universalização do acesso e a universalidade de direitos, né? E, nesse particular, não é o tema hoje aqui, mas ninguém aqui não percebe que as eleições deste ano vão colocar em debate, em decisão, visões bastante diferenciadas sobre qual é o projeto de nação que nós temos, como nós encaramos o Estado, a reforma do Estado, a relação público-privado e as modalidades de contratação de pessoal e de gestão das políticas públicas. Isso tudo está intimamente ligado. Então, no caso do Sistema Único de Saúde, eu coloquei aí para vocês que nós precisamos avançar na discussão da revisão do marco constitucional e infraconstitucional. É preciso que, da mesma forma da educação, que a gente atente para a entrada crescente do capital internacional no país, a formação de conglomerados e o fortalecimento da atuação de empresas que atuam no segmento da saúde privada lucrativa e nem tanto do setor filantrópico, e como isso tem se manifestado numa expansão sem controle
esse tipo de atuação empresarial e de mercado em detrimento da expansão dos equipamentos e dos recursos próprios que devem ser providos na área do Sistema Único de Saúde. A mudança de perfil do contrato de trabalho, eu quando fui secretário da Luiza Erundina, nós tínhamos 42 mil funcionários, 99% eram concursados mediante cargos criados na Câmara, sem indicação política, por mérito das pessoas. Hoje, mais da metade do quadro de funcionários da Secretaria da Saúde, que está com 80 ou mais mil funcionários, é feito por contratos, por CLT, sem realização de concursos públicos, sem a criação de empregos públicos na Câmara Municipal, sem sequer a realização de processos seletivos. Isso gera uma série de consequências, até mesmo do ponto de vista da atuação dos sindicatos. O Sindicep só vai fazer a defesa de funcionário público concursado efetivo, vai também trabalhar com aqueles que têm estabilidade, ainda que não concursados, vai abrir um diálogo com os trabalhadores das organizações sociais. Como nós vamos lidar com este processo crescente de terceirização e de contratação precária mediante a legislação recém-aprovada da reforma trabalhista? Então, são muitos os temas que eu não tenho tempo aqui para a gente avançar, mas eu acho que nós deveríamos estabelecer responsabilidades. O que nós esperamos dos sindicatos, sejam eles cotistas ou não, que nós esperamos dos parlamentos no Brasil, independente da simpatia que cada um possa ter por esse ou aquele partido político, que nós esperamos dos partidos políticos no campo da esquerda ou do campo democrático, e como nós vamos articular, como nós temos aqui nesse plenário, entidades, associações, movimentos que não são só da área da saúde e da assistência ou vinculados ao setor que depende hoje da Previdência Social, mas que tem consciência que o que está acontecendo hoje na Seguridade Social fatalmente chegará à área de transporte, da mobilidade e na quebra de outros direitos sociais. Obrigado. Boa tarde, queria agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui, fazendo esse diálogo, né, aprendendo várias expressões, né, dessa erosão do sistema e podendo então trazer alguns elementos. O meu objetivo é trazer alguns elementos que explicitam, que expressam como é que se dá o ataque aos direitos sociais na assistência social. A especificidade disso no SUAS, que, na verdade, na política de assistência social, assim como na saúde, também na Previdência, falarmos somente das medidas fiscais não é suficiente para demonstrar quais são os ataques e como é que vai erodindo por dentro esse sistema. Então, nesse sentido, meu esforço é de trazer alguns elementos próprios do que é o projeto, né, do que é a proposta política e ética, né, que está presente no Sistema Único de Assistência Social e o que nós estamos vivenciando, porque no caso da assistência social não é um vir a ser, não é uma reforma sendo orientada para daqui a alguns anos. São medidas que estão acontecendo imediatamente, são medidas que nós estamos vivenciando dentro do sistema. Então, a situação do SUAS é ainda mais grave dentro da Seguridade, porque as medidas já estão em curso, né? Elas já impactam imediatamente a rede de assistência social no Brasil. Não vou ficar mais para cá, para não ficar de costas para ninguém. Então, queria só apontar que quando a gente está falando, então, desse sistema de proteção social, passa uma para mim, a gente está falando de expressões de desigualdade que, historicamente, quando a gente fala de assistência social, a gente remete à transferência de renda. Então, muitas vezes, a análise do impacto do sistema está associada às análises, por exemplo, do programa Bolsa Família, mas
como aqui não temos só trabalhadores do sistema, né, temos trabalhadores e trabalhadoras de outras políticas que compõem a Seguridade e analistas, queria lembrar que o sistema ele é responsável por lidar com as expressões da desigualdade no Brasil, que estão afetas, né, não só a vivência de ter ou não renda para prover as suas necessidades, mas também estão afetas a vivência do preconceito, da discriminação, da violência, dos homicídios raciais, dos homicídios contra as mulheres, da homofobia. Então é com este escopo de desigualdade que a política de assistência social lida nos seus serviços. Portanto, o ataque à política de assistência social é reduzir a possibilidade de, historicamente, enfrentarmos uma permanência de uma sociedade que vive em predomínio de relações ainda escravocratas e que transformam um amplo coletivo da sociedade em subcidadãos, ou, como o professor Gessé Souza fala, na ralé brasileira. É este grupo que a assistência social atende e é esse o impacto que as reformas fiscais trazem, a interdição da possibilidade de enfrentarmos essa desigualdade que a professora Chauí afirma que é assentada, né, a nossa expressão de desigualdade está assentada numa sociedade que se constituiu no privilégio e na carência. Portanto, uma sociedade que não se constituiu no reconhecimento do direito. Isso, para a assistência social, tem uma marca fundamental, né? O professor Néder está falando, por exemplo, da relação das atividades lucrativas travestidas de filantrópicas, né? Do acesso ao fundo público, fortalecendo intervenções filantrópicas. E eu queria trazer esta referência aqui de como é que nós fomos aprovando um sistema voltado para a garantia de direitos, porque me parece que esta relação é fundamental para a gente entender o impacto das medidas recentes que vão para além das medidas fiscais, como bem apontado aqui já. Estou bem acolhida no que a gente já conversou a respeito, né? Mas lembrar que nós estamos falando então de uma política que não é reducionista, que não é uma compensação à pobreza, que não é uma compensação à ausência do trabalho. Nós estamos falando de um patamar de direito que, dentre os princípios de seguridade que o professor Néder está retomando, estão associadas ao desenvolvimento humano, à produção de segurança em situações de sofrimento, e nós não conseguimos alcançar esse patamar ainda, né? Os 10 primeiros anos do SUAS avançou na perspectiva dos serviços, mas não suficientemente. O financiamento do SUAS nacional, federal, para serviços é muito pequeno ainda, então a gente não alcançou esse patamar, mas agora está cada vez mais distante que alcancemos, né? Uma ideia de ter uma ação proativa, então não ter uma atitude que é de quem espera que a população chegue aos serviços, então toda um desenvolvimento de tecnologia que estava sendo proposta para dentro do SUAS, de desenvolver ferramentas para o trabalho nos territórios, reconhecimento de demanda, desenvolvimento de conhecimento social, métodos de trabalho que permitam que a gente torne visível para a sociedade e para essa política pública em especial expressões dessas violações, dessas violências que ocorrem dentro das casas, que ocorrem onde as pessoas moram, que ocorrem na circulação delas pela cidade, né? E isso conflita com uma solução muito presente no empreendedorismo individual, a forte presença de ações de inclusão produtiva dentro das unidades de assistência social, em substituição ao trabalho social que fortalece coletivos. Então, uma perspectiva de empreendedorismo, de solução pelas próprias pessoas, e o trabalho social sendo voltado para isso, sendo voltado
para a responsabilização e a culpabilização das pessoas que vêm sofrendo a cada vez mais essas desigualdades, que inclusive as próprias crises econômicas intensificam, né? A ideia, então, que vai predominando de uma atenção emergencial, vários serviços, várias destinações que vão sendo voltadas nesta perspectiva, e toda uma direção que aí é muito perversa dentro do sistema, que é derruir todo o processo de contratação dos trabalhadores, as precarizações da contratação dos trabalhadores, inclusive com processos de leilão, né, para a contratação dos trabalhadores, e várias ações na perspectiva do trabalho voluntário. A efetivação, os decretos, toda a direção desta cidade, o estímulo ao voluntariado, mas também no âmbito nacional, né, a perspectiva de substituição da mão de obra dos trabalhadores, da profissionalização desse sistema por uma ação voluntária. Então, aqui tem algumas medidas de 2 projetos que estão em debate, em que pese que muitos agentes do poder público hoje, do âmbito federal, principalmente do governo nacional, do governo federal, afirmam que não, que o SUAS continua sendo implementado, mas as medidas vão indicando que é uma outra perspectiva de assistência social que está em curso no país. E aí, a gente conseguiu nos primeiros 10 anos, então a gente está fazendo um balanço dos 10 primeiros anos de implementação desse sistema. E nós tivemos algumas medidas importantíssimas nesses primeiros 10 anos, a partir de 2005. A garantia do repasse automático do financiamento do governo federal para os municípios, a democratização das decisões, o sistema foi aprovado numa conferência nacional, as principais medidas foram aprovadas na Conferência Nacional e no Conselho Nacional, o fomento à instalação de unidades públicas estatais. Então, hoje a gente tem mais de 8.000 centros de referência de assistência social no Brasil, com servidores concursados, né? A ideia de tipificação, ou seja, de padrões de atenção e de implementação de serviços continuados, não projetos de governo, não programas pontuais, mas serviços continuados, que o cidadão tenha garantia de ter esta proteção em todo o território nacional. Então, a tipificação de serviços que se deu em 2009 é um documento fundamental para balizar a intervenção do SUAS, estabelecer padrões de atenção. Isso também está em absoluto conflito com priorização, por exemplo, de programas, né? Ainda que a gente possa falar da relevância da atenção à primeira infância, mas o programa Criança Feliz conflita com o fortalecimento de serviços na medida em que retira os repasses, como a gente vai ver nos estudos, para fortalecimento de programas, ao invés de fortalecer os serviços que já estavam implementados e em funcionamento no país. E, por fim, uma discussão do maior avanço que a gente teve na assistência social do ponto de vista da garantia de benefícios, que é o benefício de prestação continuada. Todo o debate que nós fizemos, inclusive, para afirmar que é insuficiente o parâmetro hoje operacionalizado do benefício de prestação continuada, a medida de 1/4 de salário mínimo para garantir acesso a esse benefício, inclusive, vem sendo questionado por vários juízes, em que pese que o judiciário não é lá nosso melhor espaço para fazer justiça social no Brasil, mas várias discussões têm se dado no âmbito do judiciário sobre isso, né, e várias medidas apontando para garantir benefícios para pessoas que não estão nesse parâmetro. E aí nós estamos num momento que nem esse está sendo garantido. Eu vou falando, vocês estão me ouvindo? Dá, né? Que eu falo alto mesmo. Passa mais um para mim. Pois bem, a outra medida desses 10 primeiros anos foi justamente impactar no orçamento público. Nós saímos de
11 bilhões em 2003 para 62 bilhões em 2013. Nós fomos para 79 bilhões em 2016. Esse foi o orçamento da assistência social nesse período. Nós tivemos uma projeção de recursos que foi da ordem de 700%. A revisão do orçamento da assistência social no Brasil. Não foi suficiente, está muito aquém do que a gente discutiu, mas foram essas as medidas adotadas nos 10 primeiros anos de implementação do sistema no Brasil. E o que a gente tem hoje? Passa uma para mim, por favor. Passa mais uma. Primeira coisa, o impacto do ajuste fiscal na assistência social. Estou até com medo de falar dessa tabela aqui, porque são tantos os especialistas no orçamento público que estão aqui comigo, que eu sou assistente social, né? Então, mas, só dizer que especificamente para a assistência social, esse estudo do IPEA vai mostrando que este congelamento nas cifras de 2016 tem, ao longo do tempo, um impacto, né, que é da ordem de 46% a menos do recurso da assistência social nesses 20 anos de congelamento dos recursos desta área, se mantido nos valores de 2016. Então, nós temos, contrariamente a uma elevação do financiamento do SUAS, essa estagnação representa uma perda da possibilidade de continuidade, de fortalecimento do sistema ou de ampliação da sua cobertura ou mesmo de manutenção como ele está hoje com esta proposta, né, com esta aprovação da emenda constitucional. Então, especificamente as questões já trazidas aqui para a assistência social tem esta configuração, tem este impacto. Mas não basta isso. Mais uma para mim, por favor. Não bastou isso. O governo federal, ainda por cima, não executou o que estava previsto. Então, além de congelar, ele deixou de repassar o recurso para assistência social. Então, em dados de agosto de 2017, eu procurei muitos para ver se isso está atualizado, mas deve ter pequena variação de execução, tá certo? E ainda que o governo federal tenha repassado os recursos, o governo municipal e estadual não conseguiu executar, tá certo? Então, nós tivemos um corte de fato, uma redução de repasses da ordem de 471 bilhões. Que foi o que deixou de ser transferido, que deixou de ser executado. Então, bilhões, isso daqui são bilhões, tá? Então, os que deixou de vir são os milhões, né? 471 milhões deixou de vir, que é de 2016 para 2017. Então, eu estou falando rápido porque eu quero usar o tempo, mas então só para configurar bem qual é a medida, tá? Uma medida é congelar a transferência, que aí tem impacto em toda a seguridade, enfim, nas políticas sociais como um todo, né? A outra medida é o que estava previsto não foi executado, não foi transferido. E vejam que dentre as ações que têm mais impacto são as ações dos serviços, tá certo? Então, menos 15% para o PAIF, menos 23% para o PAEF. Aqui, para quem não é do ramo, né? A gente está falando aqui da proteção básica do SUAS para atenção a famílias, e nós estamos falando da proteção especial do SUAS para proteção a famílias também. São os dois, digamos, os dois serviços, né, matriciais do sistema. Pois bem, só que, de outro lado, o governo federal repassou 3
328 milhões para o Criança Feliz e repassou em dia. O que faz com que qualquer um de nós, que mesmo que não sejamos bons economistas ou bons matemáticos, faz com que a gente chegue à seguinte conclusão: os recursos que são dos serviços do sistema estão sendo transferidos para um programa de governo. Assim, pode fazer qualquer justificativa, mas isso daqui é o que foi em dia. E quando a gente acompanha os municípios, eu sou consultora em municípios, o que a gente vê? Município querendo devolver, município que não conseguiu gastar. Por quê? Porque o modo que o programa está colocado conflita com a estrutura que o SUAS tem. Então os municípios têm que criar uma estrutura paralela para executar este programa. Então, os estudos vão demonstrando, né, que nós temos outras medidas que se associam às medidas fiscais ou às medidas de financiamento do sistema. Ainda, passa mais uma para mim, por favor. Outras medidas, né? Então, aqui o Criança Feliz, o que significa o Criança Feliz? Não é porque a gente está combatendo esta ação, primeiro porque é um mote, né, do governo, dizer de uma priorização para um segmento social que é reconhecidamente importantíssimo para o desenvolvimento do país, é prioridade, mas isso sempre foi um debate nosso, inclusive desde a aprovação do Estatuto, tá certo? Pois bem, mas por que a gente está fazendo uma discussão com esse programa? Primeiro, por isso, porque ele desvia os recursos do sistema. Segundo, porque ele é antidemocrático. O sistema não passa pelos mecanismos de controle, né? Então, ele é aprovado a despeito de todas as instâncias de controle que foram constituídas. E nos municípios, são essas instâncias de controle que, nos lugares que esse programa conseguiu ser barrado, foi barrado pelas instâncias de controle. Os lugares que a gente conseguiu que o programa não fosse executado, tem a ver com o posicionamento de conselhos. Tem uma ideia de desprofissionalização da assistência social. Cria uma figura que são visitadores com noção de serviço social, né? Então, um desvirtuamento de uma profissão reconhecida, regulamentada, antiga no país, né? Faz todo um debate sobre a importância e a relevância do reconhecimento do seu papel social. Você diz, olha, qualquer pessoa que tenha noção de serviço social, seja lá o que isso queira dizer, vai ser visitador do programa, né? Ou sem noção, né? Além disso, ele é um programa conservador que conflita com as bases do sistema, certo? O sistema, a centralidade do sistema na família é uma centralidade na perspectiva de reconhecimento da desigualdade de gênero, de reconhecimento da vivência e da discriminação e da extrema desigualdade que as mulheres vivem. Mas o programa propõe, né, uma superação pelas próprias pessoas, ao dizer que uma criança bem estimulada no início da vida tem maiores chances de escolaridade e provisão melhores e de ajudar a sua família a superar a pobreza. Então, a superação da pobreza vai ser feita pelas próprias crianças destas famílias. Então, isso não mexe com a desigualdade, com a produção de desigualdade e com a elevada concentração de riqueza que nós temos, como se a pobreza fosse uma questão de atitude e não de concentração de renda ou de apropriação do fundo público como nós vivemos. Então, aqui, uma direção totalmente que conflita com o sistema. Responsabiliza as mulheres pelos cuidados dos filhos, né? Debate que todo o movimento feminista faz há anos, né? O diálogo sobre, inclusive, o poder familiar, a corresponsabilidade na provisão de atenções e cuidados com crianças, não só das famílias, mas coletivamente, né? Vejam todas as notícias que nós temos hoje sobre as creches na cidade, né? As creches foram prometidas, não foram entregues, então, fábricas sendo reformadas para ser creche, não entrega, enfim. Então, não tem nenhuma perspectiva de responsabilidade coletiva e conflita com os avanços
assegurados na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, no SUS, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são outras medidas que se associam. Eu vou encerrar. Passa mais um para mim. Eu queria ainda falar de outras medidas que têm a ver com o impacto no controle social e a concepção de proteção. Então, nós temos hoje, dentro do Ministério, dentro da coordenação do Sistema Único de Assistência Social, debates que vão novamente desconfigurando a especificidade da assistência social, luta que nós só conseguimos assegurar no ordenamento jurídico institucional em 2004. Não é nem na Lei Orgânica de 93 que a gente conseguiu afirmar a especificidade da assistência social. Foi em 2004, na Política Nacional, que a gente disse quais eram as responsabilidades específicas desta política pública. Pois bem, aí o Ministério vem com uma concepção amorfa, imprecisa desta política pública e quer trazer para a assistência social, por exemplo, as comunidades terapêuticas, né? Todo o debate que há no âmbito da saúde sobre a necessidade, né, de profissionalização, de regulamentação deste trabalho, todo o debate que há sobre as comunidades terapêuticas, toda a questão da compulsoriedade, das atenções, enfim. Esse debate, ele é suspenso e passa a haver uma predisposição, uma abertura da assistência social de financiar essas unidades na perspectiva da necessidade de atenção a pessoas com dependência, sem que isso seja discutido do ponto de vista da regulamentação necessária. Então é a ideia do que é precarizado, do que é desprofissionalizado, do que é amador, do que é impreciso, vai para a assistência social. Vivência que todos nós que temos aqui mais de 10 anos de assistência social, tem uma galera aqui que tem mais de 30, eu estou nos 30. Toda a galera aqui que tem mais de 10 anos de assistência social já vivenciou. Então, a desprofissionalização, enfim, que eu já apontei. Então, em que momento estamos? Estamos no momento de várias medidas que impactam no pacto que nós conseguimos assegurar nos 10 primeiros anos. Os 10 próximos anos, nós aprovamos um plano decenal pouco antes, né, da suspensão do governo da presidenta Dilma. Nós aprovamos um plano decenal, tá certo? Que era os elementos que foram pactuados na Conferência Nacional, e é este plano que é o nosso piso de luta, digamos assim. É o plano decenal que nos orienta na perspectiva de que nós precisamos alargar a cobertura desta política pública, nós precisamos ampliar as medidas de profissionalização, nós precisamos enfrentar o debate sobre a concepção de assistência social que orienta esse conjunto de medidas, tá certo? Bom, eu vou deixar aqui uma série de, acho que tem mais uns 4 ou 5 slides que vão mostrando quais são as nossas pautas, tá certo? Para os próximos 10 anos. E eu vou encerrar para a gente poder conversar, né? E continuar o nosso debate. Mas eu queria só deixar uma questão para não parecer que a gente é bobinho ingênuo, né? A gente não é nem um pouco bobinho, nem um pouco ingênuo. O que acontece é que a gente tem uma direção de luta. É a direção de luta que nos impulsiona, né? Então a gente denuncia as violações e a gente se põe ativo para enfrentá-las, e uma forma de enfrentá-las tem a ver, inclusive, com as discussões que a gente faz sobre o trabalho, sobre o cotidiano do sistema.
Então a gente continua trabalhando no sistema, porque este é o nosso modo de resistir, né? E de não entregar de bandeja a quem acha que ele é uma falácia ou é uma destinação desnecessária de recurso público, porque isso poderia ser feito pela sociedade, pelo voluntariado, pela benemerência, pela filantropia, de modo muito melhor do que na política pública. Nossa forma de resistir é defender o nosso trabalho, é exercer atenção à população todos os dias, mas a nossa forma de revolucionar o sistema é essencialmente mudar a relação que se estabelece com a população atendida nesse sistema. Nossa perspectiva de debate do SUAS é a perspectiva da participação dentro do sistema. Para nós, reconhecer como direito esta política pública tem a ver com o cidadão e a cidadã serem tratados como tal, dentro do sistema e fora dele. Então, nesse sentido, a nossa disputa de projeto de política pública é uma disputa em torno da garantia do direito e da garantia da vivência do direito à assistência social como parte da Seguridade Social. Viver as seguranças que um sistema de proteção social público, um dos maiores da América Latina, nesses 10 anos nós implantamos um dos maiores do mundo, o maior da América Latina. Em 10 anos nós implantamos o maior sistema de proteção pública. E não é possível que a gente veja ele erodir e nós sermos testemunhas disso e não termos por dentro dele mecanismos de resistência. Então o debate é, a resistência se faz fora, mas ela se faz dentro do sistema. É por isso que a gente continua trabalhando dentro do sistema cotidianamente. Obrigada. Bom, muito boa tarde às companheiras, aos companheiros. Eu vou economizar aqui na mesa também. Vou cumprimentar a professora Abigail. Aliás, mesa excessivamente masculina. Mas ainda bem que a professora está aqui para brilhantemente. Esse som está muito alto, eu já falo alto, vocês vão ficar com o ouvido. Põe mais longe, pode deixar, Leandro. Põe mais longe. Eu vou tentar ser breve para a gente aproveitar a presença do Néder e da Abigail também e fazermos um debate. Já que é um espaço qualificado, é um espaço bastante privilegiado para a gente falar desse tema. Eu que tenho falado bastante sobre previdência social, claro, também falo sobre a seguridade. Não existe como você tratar de um tema isoladamente. Eles não são isolados, eles não são dissociados, eles têm uma raiz comum. Quem aqui não se lembra do SIMPAS? A origem do nosso sistema de seguridade social está no SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. LDA, INPS, APAS, INAMPES, FUNABEM, Fundação Pro Remédio Popular e Dataprev. 7 órgãos que compunham a Seguridade Social antes da Constituição. Depois da Constituição, foram criados as políticas separadas, as 3 grandes políticas de seguridade, consolidadas na Constituição, como Previdência, Assistência e Saúde. Então não tem como a gente dissociar. Eu estou na turma dos 30, viu, Abigail? Eu fiz o concurso na Previdência em 85 e praticamente só fiz isso na vida. Fui bancário 2 anos, mas quando eu era bancário pagava benefício para aposentados e pensionistas. Então lidava com aposentado, eu era caixa do banco e pagava aposentados e pensionistas. Então lidei com isso a vida inteira. E não dá para a gente, Abigail, aliás eu vou aqui registrar, brilhante a sua exposição do ponto de vista de situar a gente no contexto. Não dá para a gente falar da destruição que eles estão fazendo sem parar para pensar o que está acontecendo no país. É o Dom Covinho, é um cotô e pão que eu vou. Nós temos que entender o que se passa no país hoje. E não dá para falar de nenhuma política dessas sem a gente entender minimamente esse contexto. Então, do que nós estamos falando aqui? De seguridade. Seguridade só é possível na cabeça de uma mente humanista.
Não é possível seguridade na cabeça da mente capitalista selvagem. Porque vai dar naquilo que a Abigail colocou, reducionista. Dá uma migalhinha, tadinho, tá morrendo de fome, para não morrer de fome. Cuida, dá um cobertor que está te sobrando. Esta é a política do capitalista. Por quê? Porque ela também diminui a culpa do capitalista que explora. A função é essa. Então, quando a gente fala da destruição da seguridade, a gente tem que pensar em que projeto isso se dá. Isso se dá num projeto que governou o país desde 1500. Nós tivemos uma diferenciação pequena, aliás, por pouco tempo. Ela não foi pequena, ela foi por pouco tempo. Ela também não foi a diferenciação dos nossos sonhos. Temos que aqui lembrar, eu participei do governo do presidente Lula desde o primeiro dia, né, e quero aqui agradecer a generosidade da dona Olga de novo. Toda vez ela lembra desse fato da ocupação, mas aquilo ali não podia ser diferente, é direito. Ninguém estava fazendo favor para ninguém, era a minha obrigação como gestor e era direito das pessoas. Então, eu fiz parte do governo do presidente Lula desde o primeiro dia e saí junto com a presidenta Dilma, expulsos do Palácio da Alvorada em setembro de 2016. E nesse período todo, nós fizemos muita coisa boa. Mas vamos aqui admitir, nós não fizemos um governo socialista. Claro que não, gente. Nós construímos muitas políticas públicas boas, que eram sonho nosso. Agora, nós cometemos erros também, temos que admitir. Ao construir essas políticas, nós não debatemos a forma de construção dessas políticas. Nós não politizamos a sociedade. Nós não criamos consciência política. Porque se tivesse criado, a população estava na rua defendendo o SUAS, estava na rua defendendo a Previdência, estava na rua defendendo as leis do trabalho. E não estão. A população continua indiferente, porque nós erramos ao criar política e não criar consciência política. Então, espero que tenhamos uma outra oportunidade. Espero que sim. Agora, nós estamos falando do quê? De qual política em qual cenário? Hoje eu vejo o Brasil com uma divisão muito clara. Nós temos 2 projetos políticos. Nós não temos 3, não temos 4, não temos 5. Nós temos 2. Um projeto que é este que está sendo colocado em prática, que perdeu 4 eleições e que governou o país desde 1500. É um projeto que é elitista, é exclusivista, é um projeto essencialmente cruel com a população, que mantém privilégios, que mantém a exclusão social. Esse é o projeto neoliberal do PSDB, do PMDB, que está aí implantando, junto com o PSDB, com o DEM, com as forças retrógradas do país. E o outro projeto é o que nós experimentamos por 13 anos. É um projeto onde cabe todo mundo. Onde cabe o negro, o quilombola, o indígena, o homem do campo, a comunidade LGBT, os homens, as mulheres, onde cabe todo mundo. Onde se faz política de seguridade, se faz política de assistência, professora, transformando a vida das pessoas. Não pode dar migalha que sobra, tem que transformar a vida das pessoas. As pessoas têm direitos, mais do que direitos sociais, direitos humanos. Ou a gente entende isso como humanidade, ou nós vamos passar por uma situação que eu tenho falado nas minhas conversas, que preocupa muito. Eu tenho dito que nós estamos numa encruzilhada civilizatória. É muito grave isso. Não é uma questão de tirar um direito aqui e outro acolá. É uma questão de civilização ou barbárie. Nós chegamos a esse ponto. Ou nós vamos para a civilização, onde a questão humanitária ela é essencial, ou nós vamos para a barbárie. Aí é Deus para ninguém, é o diabo para todo mundo, é cada um cuidando de si. Quem pode mais chora menos. Essa é a sociedade do caos. E é isso que eles estão apostando. Esses caras nos viam, nós humanistas, nós da esquerda,
Eles nos viam como um grupelho que incomodava, mas não tinha nenhuma capacidade de se organizar e de gerir o país. Foi assim por décadas, até que Luiz Inácio ganha a eleição em 2002 e demonstrou que essa plebe rude, que somos nós, somos capazes de gerir o país. E nós fizemos o que fizemos. Eu não vou gastar o tempo de vocês, nem o meu, até porque muita gente aqui sabe tão bem quanto eu, que vivi as políticas públicas, o que nós fizemos no país. Nós sabemos o que nós fizemos. Nós levamos energia elétrica para gente que nunca tinha tido acesso a uma lâmpada elétrica, vivia no século passado, não tinha uma geladeira. Pensa o que é viver sem energia elétrica, estudar quando possível à luz de vela, pensar que a alegria de um pai declarada é dizer: eu vi meu filho dormindo. É isso que nós fizemos. E que eles não se conformam. Eles não se conformam. A mudança social que nós fizemos no país, eles nunca vão se conformar. É por isso que querem prender o Lula. Não é o Lula que eles querem prender, é a ideia, é o projeto político que transforma, que inclui, que dá acesso. Onde a filha de uma empregada doméstica virou médica. Como que pode isso? Isso é inversão da sociedade. Doméstica nasceu para morrer doméstica, e a filha da doméstica tem que ser doméstica, não pode ser médica. Quem não assistiu Que Horas Ela Volta? Esse é o conceito dessa sociedade retrógrada, dessa sociedade das cavernas. É isso que nós estamos lutando contra, é isso que nós temos que romper. Não vai ser fácil, não é uma tarefa fácil. Abigail, brigar por dentro está corretíssimo, mas nós não temos essa disposição de luta, essa presença no judiciário. Hoje o Brasil é governado pelo judiciário. Aqueles que criticam o Bolsa Família como sendo uma esmola que deixa as pessoas vagabundo, recebe R$4.300 de auxílio moradia, tendo 60 imóveis numa cidade, gente. O cara tem 60 imóveis e recebe auxílio moradia, e vem dizer que Bolsa Família é um absurdo. E nós estamos vendo isso passar na nossa frente. Eu não tenho a receita. Eu não sei se a desobediência civil é o caminho. Eu juro por Deus, eu não sei. Eu sou anti-violência de qualquer maneira. Eu sou anti qualquer tipo de violência. Eu chego a ser babaca, porque eu não acho legal os caras escracharem o Gilmar Mendes no avião. Eu não acho legal. Juro por Deus, eu não consigo ficar feliz vendo aquilo. Eu não acho. Eu acho que vale para nós e vale para eles. Agora, eu não sei qual é o caminho. Eu sei que nós não podemos ficar com a bunda no sofá. Desculpa o palavrão. A gente não pode ficar no sofazão vendo a Rede Globo, continuar vendo a Rede Globo, que diz a hora que a gente ri, diz a hora que a gente chora, diz qual hora que começa o futebol, qual hora que começa a novela, e a gente está preso àquela telinha que fabrica gente sem consciência. Isso é muito ruim para uma sociedade. Como é que nós vamos tirar nossos filhos disso? Nossos netos disso, os vizinhos, os parentes? Porque é voz recorrente. Ah, o PT quebrou o Brasil. Gente, qualquer pessoa minimamente com honestidade intelectual não admite uma frase dessa. Olha o país antes de 2003, olha o país que nós deixamos. Aliás, que fizeram a gente deixar. Porque a gente não ia deixar tão cedo. As nossas gestões continuariam ganhando eleições. E a gente começou a quebrar muito tabu. Elegemos primeira vez um operário, reelegemos um operário. Elegemos uma mulher presidenta, que foi vítima de tudo quanto é preconceito, misoginia, tudo quanto é crime contra as mulheres e contra a humanidade, foi cometido contra a Dilma, que pode falar o que for. É uma amiga pessoal, que eu não tenho procuração para defendê-la. Ela é difícil, sim, como todos nós somos. Ela tem um histórico que muitos de nós não entendem. 3 anos presa, torturada todo dia, não deixa a pessoa meiga. Pode ficar tranquilo que não deixa. Agora, poucas pessoas têm o senso e o compromisso com o país como a presidenta Dilma tem. Poucas pessoas têm este compromisso, que aos 19 anos estava lutando pela democracia e sendo preso. Então,
É isso que eles não toleram. E é por isso que eles desmontam o que nós fizemos. A vontade deles, a intenção deles, era virar a página e dizer que nós não existimos. Foi um sonho de verão que fez um estrago no país e passou. Esqueçam esse período que vocês falam de Lula e Dilma. Esquece isso, porque isso aí passou. E nós não podemos deixar. Quando nós saímos do governo, eu fiquei em quarentena, porque a Comissão de Ética Pública decidiu que eu não podia trabalhar, e eu fiquei no bunker, que a gente chamava de bunker, junto com a Dilma, com o Berzoini, Jacques Wagner, o Mercadante e o Gilles, lá no Rio Zé Eduardo, no Palácio da Alvorada. Quando nós saímos, o Temer mandou a 55, já tinha mandado a 55 e mandou a 287. A 55, gente, já foi aqui dito, é o fim de tudo que nós estamos discutindo aqui. Não existe política de seguridade possível com a PEC 55 em vigor. Não existe. E a Previdência, a 287? Ela não tem nenhuma relação, zero, de relação com o equilíbrio das contas da Previdência. Zero. Por quê? Tem déficit? Não tem déficit? Gente, eu posso assegurar para vocês, é o menos importante. É o menos importante. A gente se quebra de pau internamente numa tese que eles plantam. Eles jogam um problema para nós e a gente pega esse problema que eles criaram e fica debatendo. Mas tem um déficit, mas tem uma arrecadação. Não é essa a questão. A questão é qual a política de seguridade social necessária para o país. Um país cheio de desigualdade como o nosso. Desigualdade social, econômica, cultural, tudo quanto é desigualdade. Regional. Contra essa desigualdade, para reduzir desigualdade, política social, não tem outra alternativa. E não como favor, como direito social e como direito humano. Então, nós não podemos ficar debatendo quando tem para fazer. Não, está errado esse debate. É o que nós precisamos. Opa, já me derrubei. Me avisa do tempo, que eu sou ruim de tempo, viu, Leandro? É o que nós precisamos de política de seguridade social. É claro que o financiamento é importante. Claro que a gente não é irresponsável. Se tem dinheiro, então se não tem dinheiro a gente arruma. Não se trata disso. Se trata do seguinte: primeiro, a Constituição elencou quais são as fontes de financiamento. Ninguém respeitou. Ninguém, inclusive os nossos governos. A discussão sobre fazenda, eu disse ao presidente Lula, muito tranquilamente, quando o presidente me chamou, falou: Gabas, então apresentar essa PEC, primeiro, traduz para nós. Concluí já? Dá mais um minutinho só. O presidente falou o seguinte: Gabas, traduz para nós isso aqui. Eu falei: presidente, duas coisas. Saco de maldade. Isso não tem nada a ver com um equilíbrio de contas. Isso aqui é privatização da Previdência. O senhor se lembra o que fizeram com a saúde? Nós insistimos no SUS, insistimos na Lei 8.080, na saúde pública, e os neoliberais conseguiram colocar na cabeça da sociedade: ou você tem um plano de saúde, ou você não tem saúde. Não é assim no Brasil? A primeira coisa que a pessoa vai no emprego: tem plano de saúde? É assim. Educação. O que a gente quer para os filhos? Escola privada. A gente corre atrás de pagar a escola privada, porque nós admitimos que a educação pública faliu. Nós admitimos isso. Infelizmente está errado. Assim como a saúde. Se você não tiver plano de saúde, você vai para o SUS, você está ferrado. Não está. Essa é a verdade, não está ferrado. Mas está no inconsciente coletivo da sociedade. A Previdência é a mesma coisa. Isso aí está quebrada. O Temer é cara de pau, tão cara de pau, que num dos programas que ele foi em televisão, ele falou assim: olha, nós queremos que a sociedade separe lá os R$500 e compre o seu plano de previdência complementar. É isso que eles querem. E nós temos que desmontar essa tese. Primeiro, claramente dizendo: a Previdência não está quebrada. Eu dizia isso desde que o Lula chamou lá em dezembro de 2016. Ele falou: Gabas, então é o seguinte, você foi ministro do meu governo, foi da Dilma, você entende, você só fez isso na vida. Vai explicar esse raio dessa reforma.
Porque vocês diziam que a gente tinha que fazer uma reforma. Você não apresentou para mim aqui? Eu não fiz um decreto? Ele fez um decreto criando Fórum Nacional de Trabalho e Previdência para debater com a sociedade. É claro que eu quero reformar a Previdência. Claro que eu quero reformar. Sabe por quê? Porque tem muita empresa que não paga. Tem muita isenção, tem muita renúncia fiscal. A forma nossa de arrecadação está errada. Nós fundamos a nossa Previdência no conceito de arrecadação sobre folha de salários. O mundo do trabalho é dinâmico, ele está mudando. Eu pego o meu exemplo, eu fui bancário até 85. Era um exército de bancários. Hoje não tem 20% daquela quantidade de bancários. E a contribuição é sobre folha de salários. Ora, se o banco reduziu 80% da força de trabalho, ele reduziu 80% da contribuição sobre a folha. Diminuiu o lucro dos bancos? Claro que não. Eles usaram essa coisa do demônio aqui, ó. Isso aqui é um trem que escraviza. O maior dono de escravo no Brasil é essa porcaria aqui, ó. Você usa isso aqui para pagar a conta, para mexer no dinheiro, para transferir de uma conta para... Ninguém mais vai em banco. Eles transformaram a tecnologia em lucro e nós não taxamos o lucro. Nós continuamos na folha de salário, precisa mudar isso. Nós perdemos a arrecadação, estamos perdendo a arrecadação. É isso que eu quero fazer de reforma da Previdência. Fonte de financiamento. Precisa rever as fontes de financiamento. Claro que eu quero discutir com as pessoas o fortalecimento da proteção social. Nós não queremos parar por aí. Tem muita política boa para ser criada ainda. Mas eu preciso de garantir o recurso. Vamos discutir o recurso. Só para vocês terem uma ideia, em relação ao financiamento da Previdência do homem do campo. Ah, mas o déficit é enorme. Espera aí, vamos chamar aqui as entidades. Não tem que ouvir as entidades. Tem. Chamamos lá a FETRAF, chamamos a CONTAG, os companheiros da CONTAG, FETRAF, Via Campesina, todo mundo do MST. Vem cá, vocês que têm experiência. Por que a arrecadação está baixa? Ela está estável em 7 bilhões. Virou o caboclo lá e falou: ministro, é fácil. Sabe quantos estados, procura saber quantos estados têm nota de produtor rural. Porque a contribuição direta é feita sobre a nota de produtor. E a contribuição maior, ela não é direta, ela é por substituição tributária. E isso a Fazenda nunca passa para nós. Mas vamos pegar a direta, que pode aumentar. Dos 24 estados, somente 4 tem emissão de nota de produtor rural. 23 não tem nota, claro, não tem arrecadação direta. Então não precisa tirar direito, vamos cobrar quem deve. Exato. É simples. Não, o perdão da dívida, o governo perdoou 200 bilhões de reais de devedores, gente. Quem está quebrado não perdoa a dívida. Não pare em pé o discurso que a Previdência está quebrada. Ela não está quebrada. Nós temos sim que fazer uma discussão. E é isso que eu fui fazer. O presidente falou: sai pelo país. Eu fui a 24 estados da federação. Participei de debates em Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, OAB, sindicatos. Tudo quanto é espaço no país, nós frequentamos. E conseguimos levar a informação clara e simples. Nossa Previdência, ela é viável. É que ela incomoda. Ela tira um espaço de lucro do capital especulativo. Esse é o problema. Quando você aumenta a proteção pública, você diminui o espaço da proteção privada que dá lucro. Então esse é o nó que eles estão querendo aprovar a reforma da Previdência a qualquer custo. E nós não podemos deixar. Eu tenho absoluta certeza, se a gente continuar resistindo, ampliar essa resistência, eles não vão conseguir passar a reforma da Previdência. Mas vão continuar entregando reserva de petróleo, as hidrelétricas, a água, todas as nossas riquezas. Nós podemos ter a chance de governar o país de novo, e eu espero em Deus que a gente governe o país de novo a partir de janeiro de 2019. Nós podemos ter essa chance. Agora precisa saber que país que nós vamos encontrar em janeiro de 2019. Porque eles podem ter desmontado tudo. Eu vou deixar, Leandro, vocês me perdoem, gente, eu não falei muito do detalhe da reforma, porque está bastante já massificado. Mas como vai ter o debate, fica aqui à minha disposição óbvia de responder as perguntas sobre os temas específicos da reforma da Previdência, que a gente espere que não passe. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todas e a todos, boa tarde.
Primeiro que tarefa, né? Bom, para saudar o Gabas, a Abigail, o Néder, o Vitor e o Leandro, que estão companheiros de mesa aqui. Que tarefa ficar por último, né? Depois de ouvir vocês. Mas é assim, vamos ver no que eu posso contribuir, né? Daquilo que as pessoas não sabem ou daquilo que elas sabem mais ou menos, né? Eu acho que é importante, pelo menos aproveitar que o Gabas trouxe de que conjuntura que a gente está falando, que para chegar nessa situação não se construiu do dia para a noite isso é um processo, né, que de golpe de Estado, né, que vem, acho que é uma primeira coisa que a gente precisa ter definido, que foi falado aqui até, mas que é uma fala, não é minha, é do próprio Diese, o Fausto, numa oportunidade que a gente teve semana passada, disse: nós estamos numa disputa internacional pelo mercado de transformar o direito em mercadoria, né? O que a gente vai produzir agora? Produzimos celular, produzimos tudo quanto é tipo de coisa. Elas vão produzir aquilo que as pessoas deveriam ter como direito para oferecer como mercadoria, né? Que eu acho que esse é o ponto. E para você poder oferecer esse tipo de mercadoria, você tem que desmontar o direito. E para isso acontecer, em termos de América Latina, você tem que pegar país por país e construir golpes de Estado. Você tem que construir golpes de Estado para que os países passem a desmontar. Qualquer país que tenha tentado, e a América Latina passou por essas transformações nas últimas 2 décadas, nós vamos atacar de formas diversas, né? Estão ameaçando, os Estados Unidos estão ameaçando agora fazer intervenção militar na Venezuela, já que não conseguiram do jeito, já que houve uma politização e lá as pessoas vão à rua para defender seus direitos, né? E aqui o caminho foi outro. Acho que isso é importantíssimo a gente entender do que nós estamos falando, e os últimos livros aí do Gessé Souza ajuda muito bem a gente, Radiografia do Golpe. Agora, recentemente, que o Leandro me emprestou, recentemente estou lendo A Elite do Atraso, né, que desconstrói aquela visão histórica que culpabiliza o Estado patrimonialista e retire o mercado limpinho, que é isso, para você jogar a história da corrupção, que ela volta e meia, ela acontece, seja na década de 30, seja na década de 50, seja na década de 60, ela é sempre um bom motivo para se dar um golpe. E aí você reconstrói o sistema e reestabelece as peças toda vez que você tem uma tentativa de romper com o sistema capitalista, ainda que de forma não tão coisa, mas ainda que aos poucos, né? Já que pelo processo eleitoral isso não é possível, já que nenhuma eleição vai ganhar com PEC 55 ou emenda constitucional 95, nenhuma eleição vai ganhar privatização de Petrobras, privatização da Eletrobras, nenhuma eleição vai ganhar processo de terceirização, fim da carteira de trabalho, reforma trabalhista ou reforma da Previdência. Só um golpe permite fazer isso, né? E todo arquitetado com participação da mídia, do judiciário e o legislativo, né? Bom, tudo isso para responsabilizar os pobres pela pobreza, para retomar conceitos, né, que constituem o Brasil, né? O pobre é responsável pela pobreza, né? A gente viu aqui. Mas assim, dentro dessa linha é que surge Dória. Porque quando você, em 2016, no meio do processo, você desconstrói a classe política, você desconstrói que o sistema político está falido, você tem todo um sistema que alimenta esse sistema político, que tem a ver com o capital, que tem a ver com o mercado, mas o mercado sai limpinho, você destrói o sistema político e você traz os outsiders, né? Você traz aquele que vem de correr de fora, e o João Dória vem nessa linha. Então você elege João Dória aqui, elege o Greca de Porto Alegre, de Curitiba, aliás, Curitiba, né? Então você vai construindo isso. E aí você vê o Dória trazendo uma política que na verdade é uma continuidade do Temer na cidade de São Paulo,
desde o início. E queremos ser mais avançado do que o próprio Temer, né? Ele lança um vídeo no início do ano passado para o mundo, falado em inglês, vendendo a cidade de São Paulo. Vocês devem ter visto, se não viram, né? Assista para você ver como é que é isso, vendendo a cidade de São Paulo. E passou todos os projetos. Passou todos os projetos, com nenhuma resistência grande, que não foi essa que a gente conseguiu construir, né, com São Paulo Lista à Venda, com várias entidades, mas ele passou os projetos. Não sei se vai conseguir vender, porque é outra coisa. Mas o projeto ele passou, né, o cheque em branco está dado. E nessa linha, as primeiras ações dele foram, primeiro, sempre cultura, né? Ele sempre pega a cultura, que é para desmontar qualquer reação. Isso, seja no governo Temer, a primeira coisa foi desmontar o Ministério da Cultura, e em São Paulo o Dória começou atacando a cultura, para na sequência aí fazer o desmonte do SUS, da educação, retirou dinheiro, 1 bilhão, mais de 3 bilhões deixou de gastar com educação aqui na cidade de São Paulo e saúde, né? É que com a verba a porcentagem do gasto da assistência social reduziu enormemente, foi uma das maiores reduções, mas em valor já é pequeno. Em valores grandes, saúde e educação, em porcentagens, cultura, assistência social. Então, assim, então ele já faz esse processo de desmonte. Não aplicando orçamento, ele começou o ano com 5 bilhões e meio em caixa, e na metade do ano já tinha 11 bilhões em caixa, porque ele deixou de aplicar o dinheiro. Tá além, já prevendo um corte do orçamento. Então ele já está aplicando a PEC, que é nacional, já no município, pela lógica dele. E agora, quando chega no final do ano, ele pegou um projeto que infelizmente não deveria estar na Câmara, que o Haddad também foi mandar no último dia, 28 de dezembro de 2016, um projeto de previdência municipal para tratar de previdência complementar, que foi negociado, a gente sentou para falar que foi retirado por negociação, depois foi recolocado de novo. E esse projeto já deu uma tramitação dentro da Câmara, mas não tinha muitos espaços de avançar por enquanto. O que o governo fez? Pegou esse projeto, mandou um texto alternativo para esse projeto no dia 18 de dezembro agora, o governo Dória, onde ele aplica, ele trata a previdência complementar com uma parte, né? Nem o Sampaprev mais ele fala, pode ser Sampaprev, pode ir para o SPPrev do Estado, ele permite várias possibilidades, reduz a contribuição contrapartida do governo, mas o que ele faz principalmente? Ele aumenta a alíquota dos servidores, né? Aliás, só uma pergunta, quantas pessoas aqui são servidoras aposentadas ou não? Só para saber. Ótimo. Dessas que levantaram a mão, quantas estão aposentadas? Está meio a meio. Não está bom. Né, assim, então, assim, aumenta a alíquota, mas o que é mais importante disso é que ele não só aumenta a alíquota dos servidores, como ele retira a alíquota que o governo tem que pagar. Ou seja, ele constrói uma narrativa, já desde novembro, principalmente, quando ele publica no Diário Oficial, vários números lá, eles fazem um malabarismo financeiro, que ele pega o seguinte: se você pegar as receitas da cidade de São Paulo desde 2005, e ele só pega de 2009, mas se você pegar de 2009 também, mas o mais importante é pegar desde 2005, quando a Previdência Municipal passou a ser uma previdência de regime próprio, IPREM, etc., conforme a lei, e você pegar o crescimento da receita nos últimos anos, especialmente nos anos Lula, Dilma, onde você tem um crescimento da cidade de São Paulo, das receitas, muito acima da inflação, acima dos gastos com o pessoal, e você teve nesse período que o gasto com o pessoal cresce, mas proporcionalmente ele cai. Então, se a gente tinha em 2005 um gasto com o pessoal de 39%, quando você chega no meio período, ele chega até 32%, quase 30%, e volta recentemente para casa dos 38%, abaixo do que era em 2005, tá? Abaixo do percentual. Aí ele pega 2 anos de crise, em que a cidade que congelou, né, o orçamento, não caiu a receita
Teve até um, acho que crescimento pequeno real, ou se não um pouco abaixo, mas ele compensou a inflação. Aí você pega esses dados desses 2 anos e projeta um crescimento de receita, metade do que foi o crescimento de receita no passado, e projeta um crescimento de gasto pessoal que é o dobro do crescimento de receita, para explicar que até 2025 nós vamos quebrar a prefeitura. Quem vai quebrar a prefeitura? Os servidores públicos municipais de São Paulo. Quais? Os ativos e os aposentados vão quebrar a prefeitura. Toda essa narrativa é para construir, primeiro, na população, um sentimento de que aqui é tudo Marajá. Né? E mais, descolando, é uma coisa absurda, porque ela descola na cabeça das pessoas com a seguinte frase, quando ele fala, com esse dinheiro que se gasta com aposentados, você não tem como dar a saúde, educação e segurança pública, garantir políticas públicas. Ora, como é que você faz a educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, segurança pública sem servidor público? Então, assim, ele começa a colar nas pessoas, indo nessa lógica também que permitiu o golpe, que a lógica que permitiu a PEC do teto dos gastos, né, ele começa a construir um sentimento, ele quer construir na cabeça da população um sentimento de que gasta-se muito e não vai sobrar para outras coisas. Que outras coisas? Tá? Então, e aí ele também faz a seguinte lógica. Ele, além de tentar jogar a população contra a gente, né, ele também ele vai esconder que no discurso deles, que ele desmontou a política pública em um ano. Em um ano ele fez desmonte na saúde, na educação, com redução de UBS, com não construção de creche, com fechamento de horário, com menos professores nas unidades, menos salas de aula. Ele fez isso já em um ano. Ele já desmontou, né? Mas assim, então esse jogo que ele está fazendo também esconde, eu acho que uma coisa principal que foi falado, que o Néder trouxe aqui, que é as organizações sem fins lucrativos ou organizações com fins lucrativos escusos, ocultos, né? Essas organizações que 97% da assistência social trabalha com organizações sociais e que vários governos que passaram do campo democrático popular também não fizeram esse combate. A gente precisa fazer esse debate, porque aceitaram essa lógica. Mais da metade, como já disse o Néder, da saúde também são organizações sociais. Os convênios da prefeitura são 400 creches diretas para 1.100 indiretas. Então toda essa lógica de desmonte do serviço público, porque o servidor público é chato, porque ele tem estabilidade, porque o servidor público quer fazer greve. E assim, então essas comodidades, agora ele traz toda uma argumentação para justificar. Inclusive, na semana passada, o representante do governo afirmou o seguinte, que ele tentou desfazer todos os argumentos que a gente tem construído, né, e um deles era que se você pegasse o dinheiro da organização que gasta com a organização social e investisse em concurso público, você não tinha criado o déficit, que eles chamam de déficit, que esse é importante. Eles tentam desmontar isso, né? E eu vou explicar um pouquinho melhor. E eles escondem um número importante. Eles falam que desde 2009 e 2017, a prefeitura chamou 51 mil servidores públicos, da educação, da saúde, todas as assistência social, todas as áreas. E aposentaram 41 mil. Aí eles reformularam esses dados, 53, 43 mil. Então, que a prefeitura, que esse dado que a gente fala é falso, porque a prefeitura contratou 10 mil a mais. Só que eles escondem, dados deles mesmo, que de 2009 a 2017, no mesmo período, hoje você tem 10 mil servidores a menos. Eram 132 mil e hoje tem 12 mil. Então, se eu contratei 10 mil a mais, era para ter 142 mil.
Se eu tenho 20 mil a menos, 20 mil morreram ou se exoneraram. Ou se exoneraram. Sabe o que é isso? É porque eles fazem na conta, quando eles chamam um professor, o professor desiste, quando eles chamam outro professor, o outro professor desiste, então a mesma vaga são 3 vezes. Então não há um investimento. Então a falta de investimento, e esse diálogo com a população não sabe, que a falta de investimento passa, primeiro, porque você desmonta o serviço, então some uma vaga desocupada e você não chama ninguém. Ou somem 2 vagas e uma vaga, pelo menos, você chama um setor, alguma forma de terceirização. Então você tem, ao longo de 10 anos, não vou nem falar dos 20 mil servidores a menos do que poderia ter, mas 10 mil, pelo menos, deixaram de contribuir para a Previdência Municipal. Então, é óbvio que a arrecadação nessa lógica vai cada vez ser menor. E eles chegam a alegar que não tem saída. E a última afirmação deles é que, assim, que a saída não é concurso público. Ou seja, que a saída é a terceirização mesmo. Então deixa esse povo morrer do jeito que está e a gente vai aplicando, legitimando a fórmula que vem destruindo a Previdência Municipal. Mas o que eu acho importante trazer aqui, porque nem todo mundo é servidor, eu acho que é que, assim, é mais uma forma dele desmontar as políticas na cidade de São Paulo. É mais uma forma que ele está trazendo agora, atacando diretamente os servidores públicos, buscando apoio da população para fazer esse desmonte de serviço público, legitimar o desmonte que ele está fazendo aqui, porque só para vocês entenderem uma coisa, é assim, ele alega que a cada ano vai aumentar o gasto com o aporte que tem que se fazer para a Previdência. Primeiro que eles já não tratam mais como direito. É um déficit. Nós não temos direito, nós temos um déficit. Nós somos um déficit. Para concluir. Então, ele, nessa lógica do déficit, ele primeiro nos retira da situação de sujeitos de direito. Segundo, ele coloca que esses valores que vão crescendo ao longo do tempo, e que não tem outra solução, senão você aumentar a alíquota do servidor e segregar massas, que é para você aplicar o dinheiro nos bancos, da mesma lógica que, além do dinheiro da Previdência Complementar, você também vai aplicar o da segregação de massas nos bancos. Essa é a lógica que eles estão trazendo. Só que qual o dado de realidade? A proposta deles, na medida que eles reduzem a contribuição patronal e repassa para o servidor, não entra nenhum dinheiro a mais. E na medida que eles vão no próximo período separar por segregação de massas, hoje os servidores que vão morrer no sistema previdenciário, sem que nenhum servidor que chegue na prefeitura nos próximos anos venha a contribuir para esse sistema. Ou seja, é para quebrar definitivamente. Então, assim, e para encerrar, o que a gente deve buscar fazer é justamente, vai na linha da conscientização da população, que é a usuária. Eu acho que é a mesma lógica. Se a gente não lidar, se a gente ficar falando entre nós, se a gente falar para o próprio umbigo, se a gente não dialogar com a população o que significa Temer, o que significa Dória e o que significa esses desmontes para a população, o que elas vão perder nesse sentido, o que é a febre amarela, por que existe, por que a febre amarela chegou, isso é resultado de um processo de desmonte do Estado. Se a gente não fizer esse papel, a gente não consegue avançar. Agora, outro papel que a gente tem enquanto servidor público, greve, dia 19, ato na frente da prefeitura, assembleia, tudo isso é importante. Obrigado pela oportunidade aqui.